Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá por grupos de famílias estendiam-se para o sul de Judá até a fronteira com Edom e passavam pelo deserto de Zim, no extremo sul, ou seja, sua fronteira sul começava na baía do sul do Mar Morto. Daí, seguia pela estrada que ia para o sul do Monte Acrabim, continuando pelo deserto de Zim até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Subia depois para Adar, passando por Carca. Dali continuava até Asmon, atingindo, por fim, o rio que forma a divisa com o Egito e seguindo o percurso desse rio até o mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental estendia-se ao longo do Mar Morto até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na baía em que o rio Jordão despeja as águas no Mar Morto. Daí subia até Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. A partir desse ponto, seguia pelo vale de Acor, rumo a Debir, dobrando ali para o noroeste em direção a Gilgal, de frente para as ladeiras de Adomim, ao sul do vale. Daí a fronteira estendia-se até as fronteiras de Ensemes, continuando para En-Rogel. Depois passava pelo vale do Inom, pelo lado sul do território dos Jebuseus, onde está situada Jerusalém. Tomava rumo oeste até o topo da montanha que domina o vale e subia até o extremo norte do vale de Refaim. Dali a fronteira estendia-se desde o topo da montanha até as fontes de Neftoa e até as cidades das regiões montanhosas de Efron, virando então para o norte, para contornar Baalá, isto é, Kiriat Jearim. A mesma fronteira continuava dobrando a oeste de Baalá para o Monte Seir, passava junto da cidade de Quesalom, pelo lado norte do Monte Jearim, e descia Bet-Semes. Tornando a virar para o norte, continuava pelo sul de Timna, até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde inclinava-se para a esquerda, passando ao sul de Sicrom, e do monte Baalá, retornando ao norte, e passava por Jabneel e terminava no mar. A fronteira ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. São essas as fronteiras que demarcam Judá por todos os lados, de acordo com os grupos das famílias. Conforme as ordens do Senhor, Josué deu parte do território de Judá a Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Arba, também chamada Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou dali os descendentes dos 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai. Depois ele marchou contra o povo que vivia na cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe anunciou que daria a sua filha Axa em casamento àquele que conquistasse Kiriat Sefer. Otoniel, o sobrinho de Calebe, filho de Kenaz, irmão de Calebe, foi quem tomou posse da cidade e casou com Axa. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela desceu do jumento para falar com Calebe, seu pai. Ele perguntou: o que posso fazer por você? E ela respondeu: quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eis, pois, a herança dada à tribo de Judá, de acordo com os grupos das famílias. As cidades de Judá, situadas ao longo das fronteiras de Edom, no Negueb, ao extremo sul, são estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor e Tinã, Zifé, Telém, Bealote, Azor Adada, Queriote, Hezron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azargadá,
Resmon, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesel, Ormá, Ziklag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo eram 29 cidades com seus povoados. As cidades seguintes, situadas nas planícies, também foram dadas a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Ganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socô, Azeca, Saarim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdalgad, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Boscat, Eglon, Cabon, Laamas, Quiclis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Azã, Ifitá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maresa. Eram 9 cidades com seus povoados. O território da tribo de Judá abrangia ainda todas as cidades e povoados de Ecrom. De Ecrom, a fronteira estendia-se até o mar e incluía as cidades e povoados situados juntos às fronteiras de Asdod. Também as cidades de Asdod e Gaza, com os respectivos povoados chegando até o mar, incluindo ainda toda a costa do Mediterrâneo até o rio que forma a divisa com o Egito. Na região montanhosa, Judá recebeu as seguintes 44 cidades com seus povoados: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olon, Gilô. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é de Hebron, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zifé, Jutá, Jezreel, Jogdeão, Zanoa, Caim, Gebeá, Timina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Betzur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, também conhecida como Kiriat Jearim, e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibissam, Cidade do Sal e Enged. Eram 6 cidades com seus povoados situados no deserto. Mas a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que residiam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem até hoje entre os descendentes de Judá em Jerusalém.